A verdade chocante por trás do roubo da babá de milionário. O que as câmeras revelaram em casa. Uma noite fria e tempestuosa, a casa do famoso milionário Roberto Alencar parecia um filme de terror. Relâmpagos iluminavam os cômodos luxuosos enquanto uma sombra se movia furtivamente pelo corredor. A babá, uma jovem ansiosa chamada Clara, tinha apenas um objetivo: salvar o seu emprego, mesmo que isso significasse enfrentar seus maiores medos. A tensão estava no ar, palpável como a umidade, quando Clara ouviu um barulho vindo da sala de estar, um sussurro. O coração dela disparou, e ela se aproximou, passos silenciosos, como uma personagem de novela pronta para desvendar um mistério obscuro. Quando Clara entrou na sala, ela se deparou com algo que fez seu corpo tremer. As câmeras de segurança, dispostas em ângulos estratégicos, mostravam exatamente o contrário do que deveria ser uma noite qualquer. Um homem encapuzado estava de pé ao lado do cofre, seu rosto escondido, mas seus olhos brilhavam como se soubessem um segredo horrível. O som do batimento cardíaco de Clara ecoava na sua mente. Ela queria gritar, mas apenas o silêncio a acompanhava. Com o coração na boca, ela se escondeu atrás do sofá, sabendo que ali ficaria presa entre a urgência de escapar e a necessidade de descobrir a verdade. Então, Clara lembrou-se de algo vital: as câmeras. Elas capturariam tudo. Mas o que mais poderia estar ali? Um segredo mais profundo? Quinta-feira nunca mais seria a mesma. Ela se espremia cada vez mais, tentando não fazer barulho, enquanto a cena se desenrolava diante dos seus olhos arregalados. O homem encapuzado murmurava algo. Um nome? Um local? O que ele queria? E por que ele estava ali? A tensão aumentava, e o ar, pesado. Rei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te dar um alerta importante. Muitas pessoas têm reportado que o YouTube as desinscreveu sem aviso. Então, dá uma checadinha no botão vermelho aqui embaixo para ter certeza que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nada do conteúdo exclusivo que vem por aí. E enquanto você está lá, não esquece de estourar o botão de like, e isso me ajuda demais com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de onde você está assistindo. Eu adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte da nossa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos nos conectar. O homem se virava para a câmera. Era como se ele soubesse que estava sendo observado. E aquele momento de pânico? Para onde ele foi? Clara estava paralisada, um nó na garganta, as mãos tremendo. Um clima de incerteza a cercava como uma névoa gelada. O que ele faria a seguir? E o pior, quem era ele? A cena estava prestes a mudar, e Clara sentia que a próxima revelação poderia destruir o mundo que conhecia. O que mais estava escondido naquela casa opulenta? Os relógios marcavam a hora. O silêncio era ensurdecedor. E no fundo, uma pergunta ecoava na mente dela: será que ela sairia viva desse pesadelo? Clara mal conseguia respirar. O homem encapuzado parecia estar mais próximo do que nunca. Ele se movia com uma graça inesperada, como se tivesse ensaiado cada movimento. Enquanto sussurrava algo que Clara não conseguia entender, um sentimento profundo de desespero a apertava. O cofre, luxuoso e robusto, estava bem à sua frente, e Clara sabia que a chave para muitos dos segredos dentro daquela casa poderia estar ali. Seus olhos fixaram-se nas câmeras de segurança. Elas eram a única esperança que ela tinha. Se tudo aquilo fosse capturado, talvez houvesse uma chance de provar a verdade. Mas e se a cena mais sombria fosse apenas uma parte de algo muito maior? O homem encapuzado começou a se afastar do cofre, e Clara percebeu que não podia ficar ali para sempre. Um relâmpago iluminou a sala mais uma vez, e Clara viu o rosto do homem de perfil por um instante. A tensão a fez arrepiar, mas não era apenas pelo medo. Algo naquele rosto era familiar. Um nó se formou em seu estômago. Quem era ele? O que ele queria? Claras lembranças vieram à tona, momentos que não fazia ideia de que estavam ligados ao presente. Decidida a descobrir mais, Clara tomou coragem e mordeu os lábios, sabendo que precisava se mover antes que a oportunidade se esvaísse. Ela se arrastou lentamente,
posicionando-se de modo que as câmeras a registrassem sem que o homem percebesse. Quando finalmente se esgueirou para uma nova posição, Clara percebeu uma coisa estranha: o homem não estava sozinho. Uma sombra ao fundo da sala começou a se definir, uma segunda figura que se aproximava. Clara ficou paralisada novamente, sem saber o que fazer. O que mais estava prestes a acontecer? A nova figura era uma mulher, também encapuzada. Clara sentiu um frio na espinha. As duas pessoas juntas eram suficientes para formar um plano maligno. Está tudo pronto? A mulher perguntou em um sussurro apressado, enquanto o homem parecia ajustar algo às suas mãos. Sim, mas precisamos sair logo. Ele pode chegar a qualquer momento. A voz dele soava grave, segura e cheia de pressa. O que eles estavam planejando? Clara sabia que precisava agir antes que algo terrível acontecesse. Distraída no pensamento, Clara não percebeu que o homem se virou novamente, agora olhando diretamente para onde ela estava escondida. Com os olhos arregalados, Clara sentiu a adrenalina subir. Era agora ou nunca. Ela fez um movimento brusco, tentando sair de sua posição de esconderijo, mas o som de um objeto caindo a fez hesitar. Quem está aí? O homem gritou, e a tensão na sala se intensificou. Clara sabia que tinha minutos, talvez segundos antes de serem descobertos. O que ela faria? A sala virou um campo de batalha de nervos, e sua mente girava em busca de uma solução. Você está atrasada. Temos que ir. A mulher soou ansiosa, mas foi silenciada por um movimento brusco do homem. Vamos resolver isso agora. Ele gritou novamente, avançando na direção dela. O coração de Clara estava nas mãos, pulsando mais rápido que nunca. Agora, enfrentando o desconhecido, ela percebeu que não sabia apenas o que seus empregadores estavam escondendo, mas também o que ela mesma poderia fazer para acabar com tudo isso. E se aquela casa não fosse o que parecia? E se tudo isso, inclusive os rostos familiares, estivesse conectado a um segredo que poderia mudar sua vida? Com um último sobressalto de coragem, Clara se preparou para correr e buscar a verdade. Mas há um ponto de virada nesse plano. O homem gritou por trás dela. Pare! Você não sabe no que está se metendo. O que ela escolheria fazer diante disso? E, mais crucial, o que realmente haveria naquelas câmeras de segurança? Clara sentiu a adrenalina percorrer seu corpo como eletricidade. O homem encapuzado avançou, e seu instinto disse que era hora de reagir. Com um empurrão, ela se lançou em direção à porta dos fundos, a única saída que tinha. Os ecos de seus passos faziam a pressão no peito aumentar, mas a urgência a impulsionava. Cada batida de seu coração parecia um grito, chamando sua vontade de seguir em frente. Não deixe ela escapar! A mulher gritou, sua voz cheia de pavor. Clara não se atreveu a olhar para trás, concentrando-se somente na porta. Num movimento ágil, abriu-a e se lançou para fora, sentindo a noite fria em seu rosto. Ao passar, um pensamento cruzou sua mente: precisava encontrar um lugar seguro para pensar, para descobrir o que estava acontecendo. Enquanto corria, ouviu os passos apressados se aproximando. Sabia que precisava se esconder, e rapidamente se esgueirou até um pequeno jardim nos fundos da mansão. Ela se misturou ao breu, suas costas coladas à parede da casa. A luz do interior falhava, mas as vozes vindas de dentro eram claramente audíveis. Ela sabe! O homem exclamou. Temos que silenciá-la antes que revele tudo. Precisamos pegar o que está no cofre. Sem isso, não vamos escapar. A mulher respondeu, sua voz tremendo de ansiedade. A respiração de Clara ficou presa na garganta. Eles estavam atrás de algo do cofre? O que poderia ser tão valioso? E, mais importante, qual era o seu papel nessa história? Ela se lembrou do que viu no rosto do homem aquele dia, um olhar que parecia se misturar entre raiva e desespero. E se ele fosse alguém que ela conhecia, que estava envolvido em algo sombrio? As vozes diminuíram, mas a crescente sensação de perigo estava longe de acabar. Clara precisava agir, não podia apenas esperar que eles a encontrassem. Com o coração acelerado, ela decidiu se afastar da casa e procurar abrigo em um lugar onde pudesse pensar e planejar seu próximo movimento.
Mas, a cada passo que dava, mais perguntas surgiam. A presença daquela mulher a intrigava. Será que ela havia se envolvido naquilo de forma voluntária ou era apenas uma peça em um tabuleiro muito maior? Um grito cortou a noite. Era a mulher, claramente em pânico. Você não pode fazer isso! Ela estava chorando. Ninguém precisa ser machucado. Clara parou, o som reverberando em sua mente. O que estava acontecendo lá dentro? Instintivamente, ela se posicionou de forma que pudesse observar. Através de uma janela embaçada, viu o homem colocar algo em uma mochila enquanto a mulher parecia cada vez mais assustada. Você vai se arrepender de ter feito isso, ele disse, apontando para a mulher. O que ela poderia ter feito para provocá-lo tanto? Clara sentiu que a compaixão por aquela estranha se misturava com sua própria necessidade de escapar. A situação estava se deteriorando rapidamente, e uma decisão difícil pesava em seus ombros. Deveria ajudar a mulher? O que poderia fazer? Porém, se ela decidisse ajudar, o que aconteceria com ela mesma? Ela colocou a mão no celular que estava em seu bolso, pensando se deveria chamar a polícia, mas a dúvida a convenceu a esperar mais um pouco. Um movimento distraído e uma nova ideia a chamaram. E se as câmeras de segurança realmente conseguissem revelar a verdade? Mas seria possível acessar as gravações antes que eles fossem embora? Conforme Clara considerava seu plano, ouviu uma porta se abrir atrás dela. Com reflexos rápidos, virou-se para ver um par de olhos observando-a na escuridão. Um empurrão a pegou desprevenida, e Clara se viu jogada no chão. Eu sabia que você estava aqui. A voz era baixa e ameaçadora. A escuridão a envolveu, enquanto Clara se perguntava quem era aquele novo jogador. O que mais ela descobriria naquela armadilha de segredos? O impacto do chão gelado cortou o ar que Clara tentava inspirar. O rosto que surgiu da escuridão era familiar, mas estava tão distorcido pelo medo e pela raiva que ela mal pôde acreditar. Era Tiago, seu ex-namorado. Ele havia desaparecido meses atrás, como se simplesmente tivesse evaporado. Tiago? Sua voz saiu entrecortada, misturando confusão e um fio de esperança. Não tenho tempo para explicações, Clara. Eles estão atrás de você. Ele a puxou com força para se esconder entre as sombras dos arbustos. Ela sentiu o calor do corpo dele, mas a tensão no ambiente tornou tudo mais gelado. O que você está fazendo aqui? Você não deveria estar aqui. Eu não sei o que está acontecendo. Vi um homem e uma mulher, eles pareciam ameaçadores. Por que você não me avisou que estava vivo? Clara balbuciou, sua mente girando como uma tempestade. Agora não é hora para isso. Temos que sair, e rápido. Tiago olhou por cima do ombro, os olhos arregalados. Eles estão levando algo muito perigoso. Precisamos obter o que está no cofre. É a única maneira de nos proteger. Clara se sentiu perdida. O que estavam tentando roubar? E qual era o envolvimento de Tiago com essa situação? Você sabe o que está acontecendo? Só sei que você precisa confiar em mim. Eles não podem saber que estamos aqui. Tiago fez um movimento rápido, puxando-a para baixo enquanto o som de passos se aproximava. Todos os instintos de Clara gritavam para correr, mas a lealdade a Tiago a impedia de se mover. Precisamos ir para a sala de segurança. Ela sussurrou, lembrando-se da localização. Se as câmeras de segurança pudessem destacar as ações do homem e da mulher, talvez isso revelasse não só o que eles estavam fazendo, mas também a verdade sobre Tiago. Ele hesitou, mas concordou com um movimento de cabeça. Os dois se arrastaram em direção à entrada que levava à sala de segurança, mantendo-se ocultos nas sombras. A respiração de Clara estava entrecortada, e suas mãos tremiam. Cada passo era uma batalha contra o medo. O lugar estava em um silêncio inquietante, quebrado apenas pelo barulho de vozes e passos vindos da sala principal. Finalmente, eles chegaram à porta da sala de segurança. Tiago verificou se não havia ninguém por perto e, com um movimento rápido, empurrou a porta. Clara entrou, e o cheiro a ferro e a eletricidade da sala de servidores a envolveu. As telas tinham imagens de cada canto da mansão. Ela mal podia processar tudo o que estava acontecendo.
Você acha que consegue acessar as gravações? Tiago perguntou, o olhar fixo na tela. Não sei, vou tentar. Clara se aproximou do computador enquanto Tiago mantinha guarda, observando com atenção qualquer sinal de perigo. O suor escorria por sua testa enquanto ela digitava rapidamente, tentando entrar na rede. Você não entende. Eles estão atrás de algo que não pode cair em mãos erradas. E se souberem que estamos aqui? A voz de Tiago se apagou quando um grito ensurdecedor ecoou do interior da mansão, fazendo o coração dela parar. Clara! Tiago! Era a mulher, agora mais perto do que nunca. Ajuda! Por favor! Clara e Tiago se entreolharam, a essência do medo pairando entre eles. A mulher estava em perigo, mas o que isso significava para eles? Deveriam ajudar ou fugir sem olhar para trás? Precisamos ver o que aconteceu. Clara gritou, mas Tiago a puxou. Não! Se a pegarmos, eles nos encontrarão. Podemos arriscar tudo. Mas a expressão dela era intensa, cheia de empatia. E assim, ficaram parados, entre o modo de sobrevivência e a compaixão. O conflito os consumia. O que era mais importante? Sacrificar a segurança em nome da coragem ou se proteger e deixar alguém em perigo. Então, o computador apitou. As últimas gravações começaram a rodar, um vídeo parcialmente coberto por pixels. Clara mal conseguiu respirar. A imagem na tela poderia mudar tudo. Mas, no fundo, ela sabia mais do que isso. A verdade trazeria consequências, e as revelações que estavam por vir poderiam ser mais sombrias do que ela jamais imaginou. O que mais as câmeras poderiam mostrar? E o que aconteceria se decidissem correr em direção ao barulho e enfrentar o que estivesse à espera deles? Clara não conseguia desviar o olhar da tela. Cada segundo que passava sentia um nó se formar em seu estômago, à medida que as imagens distorcidas surgiam. O som do grito ainda ressoava em sua mente. Ela digitou freneticamente, tentando ajustar a resolução, mas o que estava prestes a descobrir poderia mudar tudo. O impulso irresistível de ver o que estava acontecendo lá fora sobrepunha-se ao medo que a consumia. Clara, vá mais devagar. Não deixe que eles ouçam você, Tiago sussurrou, seu tom entre nervoso e angustiado. O seu olhar fixo na porta, como se esperasse que a qualquer momento alguém invadisse a sala. Só quando Clara conseguiu clarear a imagem, ela viu algo que a fez parar. Era uma cena familiar. Em uma das câmeras, a mulher que havia gritado, tinha um colar que lhe parecia extremamente conhecido. A lembrança bateu como um soco na cara. Era o mesmo colar que a avó de Tiago lhe deixara. O pressentimento gelou seu sangue. Tiago! É a mãe da Ana. O que ela está fazendo ali? Clara quase gritou, mas se conteve. A imagem, embora ainda embaçada, mostrava a mulher sendo empurrada para um canto. Ao seu lado, um homem forte e ameaçador parecia segurá-la com firmeza, enquanto mais figuras surgiam à sombra da porta. Clara trocou um olhar rápido com Tiago. O cabelo bagunçado, a expressão de pavor refletida em seus olhos escuros. Ele balançou a cabeça, compreendendo a gravidade da situação. Isso não é bom, Clara. Não é bom mesmo. Temos que agir, e rápido. Ele falou, a voz tremendo. Um novo grito ecoou pela mansão, desta vez mais intenso. E, com isso, a imagem na tela mudava. Outra câmera mostrava uma porta se abrindo lentamente e uma figura encapuzada entrando. Clara voltou-se para Tiago, o medo agora estampado em seu rosto. Ele estava certo, o tempo não era seu aliado. Você ainda tem acesso ao sistema? Podemos travar as portas, desligar as luzes, algo mais para ajudá-la, Tiago sussurrou, já dirigindo-se para o painel de controle. Sim. Eu posso fazer isso, mas e se eles nos pegarem? Clara hesitou. Uma batida forte na porta da sala enviou uma onda de adrenalina pelos dois. Isso não pode acontecer. Não podemos correr esse risco. Tiago exclamou, abstendo-se de se mover. O que você escolher, Clara? Temos que fazer uma escolha. As vozes dele se misturavam ao silêncio tenso do entorno, criando um turbilhão de pensamentos. De repente, Clara tomou uma decisão.
Se a mãe da Ana está em perigo, não posso deixá-la. Vou ajudá-la. Você deve fazer o que puder, ela respondeu, já se levantando. Tiago hesitou, mas em seus olhos Clara viu o reconhecimento de que não havia escolha. Eles precisavam de coragem. Tá bom, mas eu vou com você. Não me deixe aqui. Ele ficou lá, de pé, como um guarda em um campo de batalha. O som da luta ecoava cada vez mais perto enquanto eles avançavam, sem saber o que poderiam enfrentar. Bora! Clara gritou, a adrenalina a levando adiante. Ela atravessou a sala em direção à porta, o coração acelerado, a arritmia enfiando a certeza de que estavam prestes a entrar em uma tempestade. Mas ao abrir a porta, uma cena aterradora se desenrolou à sua frente. Os dois se depararam com um corredor iluminado apenas por uma luz fraca. Ao fundo, sombras se moviam. O homem que antes parecia inabalável agora estava quase colado à parede, com a mãe da Ana presa debaixo de seu braço. E então, um sorriso maligno se formou nos lábios daquele homem, enquanto o outro a aproximava. Vocês não deveriam ter vindo aqui, ele disse, e a frieza da voz causou um arrepio que percorreu a espinha de Clara. Um novo grito ecoou, desta vez de Clara. O que havia acontecido? O que era tudo aquilo? E agora, como escapar com a verdade de suas vidas? O que mais se escondia nas sombras da mansão? Clara sentiu o chão tremer sob seus pés ao ouvir a voz do homem. O sorriso dele, sádico e confiante, parecia aumentar a tensão no ar. Ao fundo, a mãe da Ana estava visivelmente apavorada, seu olhar implorando por ajuda. O que mais poderia acontecer naquela casa sombria, cheia de segredos? Não! Solte ela! Tiago gritou, rompendo o silêncio tenso que se instalara. Mas suas palavras pareciam ecoar em um abismo. O homem encarou os dois, os olhos profundos refletindo um entendimento insano. Ah, mas quem vai me impedir? Ele respondeu, quase num tom de brincadeira. A presença de Tiago e Clara parecia não representar nenhuma ameaça para ele. Dois jovens e destemidos contra um ser que emanava força e malícia. Clara piscou, tentando buscar coragem em seu peito, mas a adrenalina pulsava como um tambor, deixando-a confusa. Precisamos pensar em algo, ela murmurou para Tiago, que estava ao seu lado, apertando os punhos. O homem segurava a mãe da Ana firmemente, e cada vez que ela tentava se soltar, ele a puxava mais para perto, como se mostrasse quem estava no controle. Ao mesmo tempo, sombras dançavam ao redor da porta aberta, revelando a silhueta do cúmplice encapuzado. Outro homem se aproximava, e além dele, mais figuras escuras se organizavam no espaço reduzido. Clara sentiu um nó na garganta. O número de inimigos estava crescendo. Agora, me diga, o que vocês querem? São apenas dois ratos que confundiram o caminho, ou vão se atrever a desafiar o que não conhecem? O sorriso do homem se alargou, como se estivesse esperando um show, esperando que Clara e Tiago se expusessem. Uma mistura de medo e raiva borbulhava dentro de Clara. O que estávamos fazendo ali? Seja lá o que você quer, nós não vamos deixar você levar a mãe da Ana. Tiago declarou, sua voz firme, mas Clara podia ver a dúvida em seus olhos. Ah, mas você não entende. Aqui, muitas coisas são diferentes do que na sua vida privilegiada. Você não é capaz de imaginar o que nós estamos dispostos a fazer para conseguir o que queremos. Com um movimento brusco, ele puxou a mulher mais para perto, ameaçando-a de uma forma que fez o coração de Clara parar. A urgência aumentou, e ela teve uma ideia. Tiago, o sistema de luzes, se a gente desligar tudo, pode dar tempo para ela escapar, Clara sussurrou. Tiago hesitou. E você? E se eles perceberem que estamos tentando algo? A única chance que temos é essa. Vá. Eu vou tentar distrair um deles. Clara se afastou um pouco e gritou, ei! Olha para mim! Ela poderia sentir o olhar do homem se voltando para ela, seus dentes à mostra como se estivesse prestes a devorar uma presa. Você acha que pode me distrair, garota? Naquele instante, Tiago correu na direção do painel de controle, desferindo cliques e toques na tela, quase como se estivesse num combate virtual. O silêncio da casa era preenchido apenas pelo barulho dos dedos pressionando botões.
Cada segundo contava. Os homens, agora focados em Clara, estavam começando a perder a atenção com o que Tiago fazia. Ela percebeu que precisava movê-los. Vocês nunca souberam como aproveitar as oportunidades, né? Apenas seguem ordens e ignoram a liberdade. Clara desafiou, enquanto sua respiração se tornava mais acelerada. O olhar de reprovação da mãe da Ana dilacerava seu coração. Tiago falhou em um botão e Clara viu seu coração disparar. O homem ameaçador estava prestes a agir novamente quando um clarão surgiu do lado de dentro da sala, seguido pelo som estrondoso de luzes piscando em todo o corredor. Um grito ecoou pelo ar, e a cena se transformou em um caos absoluto. As sombras saltavam de um lado para o outro enquanto a escuridão parecia ganhar vida. Agora! Agora, Tiago! Clara gritou, mas sentia o peso da tensão aumentando. Poderia a escuridão ajudar? Quando ela olhou de novo, as sombras estavam muito mais próximas. Clara precisava agir rápido antes que o tempo se esgotasse, mas os movimentos da sala eram como um filme em câmera lenta, enquanto ela lutava contra os ecos do medo que a cercavam. E se não conseguirmos escapar? Tiago perguntou, agora consumido pela ansiedade. Clara hesitou, a resposta ficando presa em sua garganta. O que eles poderiam fazer agora que todos estavam ao seu alcance? No fundo do corredor, uma porta se abriu, revelando um caminho inesperado e a promessa de uma saída. Será que poderia levá-los ao que buscavam? A única forma de descobrir era avançar, mas o sorriso maligno do homem se formou mais uma vez. A verdadeira luta começa agora. A tensão se acumulou no ar, e o que aconteceria a seguir era um mistério que ambos estavam prestes a desvendar. A luz piscante iluminou o cenário caótico, enquanto Clara sentia seu coração disparar em sua caixa torácica. O homem diante dela tinha um olhar que misturava diversão e desprezo, como se estivesse ansioso para ver a próxima atriz do espetáculo em que se tornará aquela noite. Você realmente acha que uma luzinha vai fazer diferença para mim? Ele deu um passo à frente, a mulher refém em seu braço. Clara podia ver o desespero nos olhos dela, mas também havia uma determinação, uma luz que pulsava. Algo que a mãe da Ana tentava transmitir sem palavras. Tiago, é agora! Clara gritou, sua voz cortando a escuridão com uma clareza que a surpreendeu. Mais do que nunca, aquele momento se tornava decisivo. Tiago, já com as mãos em movimento, parecia balançar entre a dúvida e a coragem. Dois homens encapuzados se moviam com sinistro interesse, como predadores que avistaram a presa. Clara não podia se dar ao luxo de hesitar. Com um grito feroz, ela deu um passo à frente, desafiando a situação. Você pode ter todos os números do seu lado, mas ainda não entendeu que não estamos sozinhos. Para sua surpresa, Tiago conseguiu desligar todas as luzes. Um silêncio profundo pairou na sala. O coração de Clara, afundado em adrenalina, ressoava. Foi então que, no tumulto da escuridão, ela viu o piscar de um celular. A mãe de Ana havia conseguido alcançar o dispositivo que estava escondido em seu bolso. Um momento de clareza. Tiago correu em direção ao grupo, fazendo barulho com os pés, enquanto Clara saltava para o lado oposto, amplificando o tonteio e o desespero que já dominavam a sala. As luzes se apagaram, e as sombras dividiram-se em um jogo de gato e rato. O que foi isso? Gritou um dos homens, tenso e nervoso. Desculpem, não me avisaram que era preciso unificar o foco com os imbecis aqui. Com um riso sarcástico, fez ecoar. A confiança do homem repleta de engano poderia se desintegrar em um instante. Clara! Tiago chamou, a voz dele cortada pela escuridão, quase impotente. Mas os dois riram juntos, um dos raros momentos de conexão que surgiu entre eles naquela noite apocalíptica. Havia uma faísca de esperança no ar. A mãe da Ana estava começando a se mover, enquanto Clara e Tiago gesticulavam freneticamente. O som de uma porta se fechando à distância ecoou pelo espaço, como um aviso do perigo crescente. A escuridão estava se tornando opressiva, mas havia uma direção a seguir. O celular iluminou sutilmente a sala, formando um caminho. O que você está fazendo? Você está se entregando. Uma risada nervosa do homem, mas Clara podia sentir o medo por trás da bravata.
Não eram eles que estavam perdidos, eram eles que estavam encurralando. É por aqui! Clara gritou para Tiago, seus olhos brilhando na penumbra. Ela correu, decidida. Sentia o ar lhe faltar, a pressão da perseguição se intensificando. Mas havia uma chama dentro de si que não poderia ser apagada. Portanto, a única pergunta era se conseguiriam escapar antes de se tornarem parte daquela casa, uma casa fiel a segredos sinistros, onde a liberdade poderia ser um mito. Tiago seguiu o ritmo acelerado, e a luz do celular piscava freneticamente, revelando momentos de apenas uma fração de segundo, uma sombra, um rosto aterrorizado, o brilho de um país sem retorno. Ao longe, um som de passos crescia em volume. Precisamos nos esconder. Uma súbita sensação de pânico fez com que Clara olhasse para trás. Eles estavam se aproximando. A tensão aumentava em cada batida de seu coração. Mas antes que Clara pudesse encontrar um lugar seguro, o homem que havia ameaçado a mãe da Ana surgiu novamente, a escuridão acentuando ainda mais a ferocidade em seu olhar. Você acha que pode escapar assim tão fácil? A voz dele soou como um trovão, e o tempo pareceu estagnar. A verdade a assombrava. Se não houvesse coragem para lutar, poderiam muito bem ter se entregado ao destino. Mas o que a aguardava ao virar a esquina poderia definir todas as escolhas que haviam feito até ali. Clara enfiou a mão no bolso da calça, segurando uma chave encontrada anteriormente. Espero que esta chave te leve ao resgate, murmurou para si mesma, ambos parados numa sala que também se tornava um labirinto de incertezas. O que poderia estar além daquela esquina, além da escolha? Cada passo se tornava uma decisão, e cada decisão, uma possibilidade de desastre ou de redenção. As sombras estavam apenas começando a dançar, e a noite seria longa. Clara sabia que a chave que segurava em sua mão poderia ser sua única esperança. Contudo, a intuição gritava em seu interior, não é só isso. O homem se aproximava mais, seus passos ecoando na escuridão, misturando-se aos sussurros opressivos que a sala parecia sussurrar de volta. Com o coração pulsando, ela olhou para Tiago, que tinha uma expressão de terror e determinação que refletia seu próprio dilema. Para onde essa chave vai? Ele perguntou em um sussurro, como se temesse que a resposta pudesse atraí-los ainda mais. Não sei, Clara respondeu, a voz trêmula. Mas, se há uma saída, precisamos encontrá-la agora. Atrás deles, o homem se aproximava com uma calma calculada, como se estivesse saboreando a tensão no ar. Vocês realmente acham que isso é um jogo? Dois jovens perdidos, tentando escapar do inevitável? Ele fez uma pausa, rindo baixinho, quase zombando. Posso garantir que não chegarão a lugar nenhum. A pressão no peito de Clara aumentou, mas uma ideia iluminou sua mente. E se essa chave for para um dos armários? Pode haver algo lá dentro. Sem pensar duas vezes, ela correu para a porta mais próxima. A luz fraca do celular piscava e dançava, revelando as bordas de uma estrutura que poderia guardá-los. Clara, espere! Tiago gritou, mas seu aviso chegou tarde. Clara já havia girado a chave na fechadura e abriu a porta rapidamente. O som de metal se raspando contra metal ecoou como um trovão no silêncio expectante. Dentro, uma escuridão espessa ocultava qualquer acompanhamento possível. Clara empurrou a porta para o lado. Seu corpo estremeceu ao sentir algo quebrar sob seus pés, mas sem hesitar, ela se jogou para dentro. Ao fazer isso, sentiu uma onda de ar frio que parecia empurrá-la para dentro daquele buraco negro, e então Tiago a seguiu. O espaço era claustrofóbico, e a atmosfera densa estimulava a angústia. Mas havia um leve brilho à frente. Clara dirigiu-se rapidamente para a luz, seus olhos se ajustando à luminosidade. Quando chegou mais perto, se deparou com um painel de controle coberto de botões e luzes intermitentes. O que é isso? Tiago questionou, com a respiração pesada. Talvez alguma coisa para controlar as câmeras, ou um sistema de segurança. Com suas mãos tremendo, Clara começou a examinar os botões, tentando se concentrar, mas a adrenalina quase a paralisava. E então o pânico a atingiu em cheio. Se o homem soubesse onde eles estavam, o tempo da fuga se esgotaria em questão de minutos. Tiago, precisamos fazer isso rápido. Não pode ser apenas um controle qualquer, Clara.
Deve haver uma maneira de usar isso. Vamos descobrir onde nos levará. Ele estava tão desesperado quanto ela, e isso os unia ainda mais. Sem pensar duas vezes, Clara pressionou um botão aleatório. Luzes vermelhas começaram a piscar, seguidas por um sinal sonoro tão agudo que quase parecia dar vida ao medo que já pairava no ar. O som se intensificou e, em seguida, um diálogo ecoou pela sala, transmitido por um alto-falante. Temos uma invasão na propriedade. Todas as unidades de segurança em alerta. Repetindo. Droga, Clara murmurou, e sua visão se estreitou. A compreensão da gravidade da situação estava se aprofundando. Foi então que Tiago interveio, pegando a mão dela. Precisamos fugir agora. Antes que tudo isso nos encontre. Mas para onde? Para fora desse lugar? Clara estava hesitante. O que poderiam ter ativado? O meramente desconhecido a deixava nervosa. Seguir em frente. Vamos descobrir o que está do outro lado. Tiago fez um gesto como se quisesse guiá-la. A confiança em sua voz trouxe também um lampejo de esperança. Eles correram pela porta, prontos para enfrentar uma nova revelação. Mas o que encontrariam do outro lado? O desafio a aguardava, ocultando verdades ainda mais sombrias em sua sombra. E, em um momento de expectativa, o eco de passos pesados se aproximava com uma velocidade alarmante. Era hora de decidir, lutar ou fugir. O que faria Clara nessa encruzilhada aterrorizante? E o que mais aqueles segredos espreitantes tinham a revelar? Uma nova pista. Estava prestes a surgir, mas, na explosão de adrenalina, restava apenas uma pergunta ecoando na mente de Clara: até onde você iria para proteger aqueles que ama? Clara e Tiago atravessaram a porta e se viraram, apenas para ver a sala anterior envolta em luzes vermelhas pulsantes, como um aviso mortal. O chão era um labirinto de fios emaranhados e caixas abertas, as sombras se contorcendo nas paredes como se também estivessem tentando escapar. Vamos! Tiago puxou Clara, levando-a adiante. O eco dos passos pesados se intensificou, um rugido em meio ao silêncio cortante da sala que agora os cercava. Clara sentiu frio na espinha, a urgência da situação pesando como uma pedra em seu peito. Eles chegaram a uma nova porta, esta feita de metal escuro e resistente. Antes que Clara pudesse perguntar se deveriam continuar, Tiago empurrou-a para o lado. Precisamos saber o que está atrás disso. Com um movimento rápido, ele empurrou a porta, e um cheiro de mofo e metal velho os envolveu. Ao entrar, encontraram uma série de telas de monitor, todos mostraram imagens espalhadas, como se estivessem em uma sala de controle. Clara piscou, perplexa. Era ali que as câmeras mandavam suas filmagens. Olha isso, Tiago! Clara apontou para uma tela onde uma imagem embaçada mostrava um grupo de pessoas, rindo e conversando. Havia um jovem com uma jaqueta vermelha, que ela jurava já ter visto em algum lugar. Seu cérebro se esforçou para conectar os pontos, mas a memória não veio. Nojento! Tiago enfim murmurou, a expressão dele mudando para desdém. Devem ter filmado tudo. Aquelas câmeras. O que eles estão fazendo? Devem estar se preparando para algo. Clara olhou para o canto da sala, onde uma porta menor se destacava, quase furtiva. Então podemos verificar se há algo mais? Antes que pudesse terminar a frase, o som de passos ecoou novamente. Era ritmo forte e definitivo, como se alguém estivesse fazendo questão de que eles soubessem que estavam prestes a ser alcançados. O homem com a voz sombria. O terror tinha cara agora, Clara sentia. Precisamos nos esconder. Tiago sussurrou, puxando Clara em direção à porta lateral. A adrenalina corria em suas veias enquanto ela entrava, as luzes das telas quase ofuscando-a, deixando os contornos das coisas distorcidos. Uma vez dentro, Clara percebeu que estavam em um corredor estreito, as paredes cobertas por um material metálico que parecia quase vivo, pulsando sob seus toques frágeis. Assim que a porta se fechou atrás deles, o som dos passos diminuiu, mas não desapareceu. Tiago, o que vamos fazer agora? Clara perguntou, a voz quase um sussurro. Ela estava assustada. A ideia de serem pegos, de não conseguirem sair daquele lugar, a enchia de um pânico vasto como o oceano.
Precisamos encontrar uma saída, algo que nos leve para fora. Essa construção é um labirinto, mas uma hora temos que encontrar uma saída. Ele olhou para frente, onde um pequeno ponto de luz brilhava no fim do corredor. Clara hesitou. E se aquela luz for uma armadilha? E se estivermos indo direto para o que eles querem? Ela sentia que havia algo mais do que apenas uma estrutura física, era como se a própria casa estivesse viva, a trama de segredos se entrelaçando com uma presença sinistra. Só há um jeito de descobrir. Tiago retrucou, sua determinação irrompendo como uma onda. Ele puxou a mão dela, e juntos eles começaram a caminhar em direção à luz. A cada passo, o medo tornava-se mais palpável, como se o ar estivesse carregado de eletricidade. Quando chegaram mais perto, a luz se revelou como uma janela, mostrando algo que Clara nunca esperou ver. Através da claridade, eles viram um grande salão, recheado de equipamentos luxuosos, câmeras dirigidas em várias direções, mas o que mais chamava a atenção era uma mesa central em que diversos objetos estavam dispostos, muitos deles prazerosos ao olhar, joias, armas e o que parecia ser um diário. Tiago! Olha aquilo! Clara quase gritou. Acho que precisamos daquele diário. Mas enquanto ela falava, um novo som a interrompeu. O barulho inconfundível de um tranco na porta. Clara paralisou, a realidade batendo, e uma única frase ecoou em sua mente: e se já estivermos sendo observados? Com o sangue gelado, ela olhou para Tiago, a expectativa congelando entre eles. O que estavam prestes a descobrir poderia mudar tudo, mas a verdade só se revelaria se eles conseguissem escapar antes que fosse tarde demais. Clara e Tiago se entreolharam, o pânico refletido nos olhos de ambos. O som do tranco na porta ressoou, como um aviso de que o tempo estava se esgotando. Eles tinham que agir rápido, ou se tornariam mais uma peça nesse jogo sombrio. Precisamos pegar aquele diário, Tiago. Ele pode ter alguma informação crucial. A determinação de Clara brotava como um incêndio, mesmo diante do medo que engoliu a coragem. Com um movimento ágil, os dois se moviam em silêncio, tentando se misturar nas sombras do corredor. A luz da janela estava brilhando, mas não havia como se deixar enganar. Uma armadilha poderia estar à espreita, e eles precisavam estar prontos. Ao chegarem perto da janela, Clara esticou a mão para alcançar o diário. O brilho da capa metálica refletiu a luz de uma forma hipnótica. Tiago a segurou pelo braço, preocupado. Cuidado, Clara! A qualquer momento, eles podem conseguir entrar atrás de nós. Ele estava ofegante, a adrenalina tomando conta. Mas Clara não conseguia afastar a urgência que pulsava dentro dela. Com o peito apertado, ela puxou o diário para fora da mesa. A repercussão de um novo barulho atrás deles fez o coração dela disparar. O som de passos pesados ecoou, e logo a silhueta do homem encapuzado apareceu na porta, sua expressão maligna iluminada pela luz inconsciente do salão. Ei! Ele gritou, a voz cortante como vidro quebrado. O que vocês estão fazendo aí? Uma onda de terror atravessou Clara, mas aquilo também despertou uma coragem inabalável, como um raio em uma tempestade. Tiago e ela precisavam agir e rápido. Vamos, agora! Clara sussurrou, e com o diário firme nas mãos, ela puxou Tiago, e eles correram na direção oposta. A corrida era uma dança entre a vida e a morte, e a cada passo, a adrenalina os empurrava para a frente. As luzes piscantes do corredor se tornavam um guia, e a mente de Clara fervilhava com a clareza da missão, encontrar a saída daquela labirinto e expor a verdade. Mas as vozes atrás deles aumentavam, ecoando na escuridão, misturando-se aos gritos e risos maníacos dos homens encapuzados. A claustrofobia do lugar se tornava cada vez mais opressora. Temos que fazer algo. Precisamos desativar esse sistema de alarme. Tiago gritou, sem dar ouvidos ao medo. Ele estava em modo de sobrevivência agora. Ao chegarem a uma nova porta, ele a empurrou com toda a força, e Claro seguiu rapidamente. Dentro daquela sala, mais câmeras mostravam imagens do que ocorria nas outras partes da mansão. Tudo estava sendo gravado, e Clara sentiu um frio na espinha ao ver os rostos dos capangas. Eles estavam ali, se preparando para sair, e poderiam muito em breve descobrir o que estava acontecendo. Aqui!
Tiago se virou para um painel de controle, seu olhar fixo em determinados botões. Se conseguirmos desativar as câmeras, poderemos ganhar tempo. Clara não hesitou. Ela se juntou a ele, e em um movimento decidido, apertou um botão que desligou as luzes. O silêncio foi tomado por um único som, o de suas respirações ofegantes e da velocidade de sua adrenalina. No entanto, um novo alerta soou, um sinal de que a casa estava em estado de alerta. Clara prendeu a respiração, a realidade as atingindo como uma onda brava. Eles estão vindo. Precisamos sair agora. Tiago forçou a porta. Mas o que mais poderia estar escondido por trás daquelas paredes? O diário em suas mãos parecia ressoar com uma história mais profunda, e Clara quase o deixou escapar. Mas seu instinto gritou, não. Eles não poderiam voltar atrás. O que estava escrito ali poderia finalmente liberar não apenas a mãe da Ana, mas também a verdade sobre Tiago e sobre a própria Clara. Vem comigo. Clara puxou Tiago, e juntos correram pelo corredor, sentidos apurados, como presas de um jogo mortal. O passado de Tiago estava prestes a ser exposto, e talvez fosse isso que os ligava no final à busca desesperada por respostas. Chegaram a um ponto onde a luz da lua iluminava um caminho que ainda não haviam visto. Era uma saída, um ar fresco tomado por liberdade. Mas o eco de gritos atrás deles se intensificava. As sombras do corredor pareciam agora mais ameaçadoras, como monstros em uma história de terror. Estamos quase lá. Apenas mais um pouco. Clara gritou, e a determinação tomava conta dela novamente. Ao girar o punho na maçaneta, a porta se abriu, como se estivesse convidando-os para a liberdade, e em um último movimento, Clara e Tiago saíram para a noite fria. Os braços de Clara estavam em chamas de dor pela adrenalina, mas seus olhos brilhavam com esperança. A respiração ofegante encheu os pulmões de ambos, enquanto olhavam para trás. A mansão que parecia um campo de batalha agora escondia segredos em seu interior. Finalmente, eles estavam fora, e ao olhar uma última vez para casa, o diário apertado contra o peito, Clara sentiu que não lutaram em vão. A verdade estavam prestes a revelá-la para o mundo. Com os passos apressados, Clara e Tiago se afastaram da mansão, prontos para enfrentar o desconforto que esperava por eles ao contar a história. Ambos sabiam que a jornada estava longe de acabar. A luta pela verdade apenas começava. Precisamos ir à polícia, Tiago afirmou, focado na estrada à frente. Sabe que ainda há mais a ser revelado. A conexão entre aqueles homens e a nossa história é mais profunda do que pensávamos. É hora de entender tudo isso, Clara respondeu, decidida. No fundo, eles compreendiam que eram eternos lutadores, enfrentando não só os horrores do mundo exterior, mas também o passado que os acompanhava. E, juntos, se preparavam para a batalha final. Uma batalha pela verdade e pela liberdade. Agora, você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e compartilhar essa experiência com mais pessoas. Comente suas reações e teorias sobre o final. Sua participação é fundamental. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa conclusão. Estamos juntos nessa.